Hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012, o Conselho Nacional de Justiça atende pedido e vem analisar setor de precatórios do Tribunal de Justiça. O desembargador Cláudio Santos contesta números de fugitivos de Alcaçuz. Onda de roubos e crimes tem assustado o natalense. Esse é o assunto do meu bate-papo com o jornalista Tiago Medeiros. Micarla de Souza faz balanço de gestão de olho na reeleição. A prefeita de Natal dá posse hoje aos novos auxiliares na reta final do mandato. E o entrevistado desta edição é o psiquiatra e especialista em drogas, Leonardo Barbosa. Nosso programa está começando. Era para ser mais uma posse de secretários, mais uma de tantas que ocorreram na atual gestão. Afinal, foram 56 exonerações no primeiro escalão. Mas a prefeita Micarla de Souza decidiu realizar um ato solene com toda a pompa e circunstância para fazer um balanço da gestão extremamente mal avaliada pela população de Natal. O slogan é de marqueteiro: 3 anos trabalhando para você. Você quem, cara pálida? Tá difícil acreditar que Micarla de Souza trabalhou por alguém nesta cidade. Mais de 90% dos natalenses desaprovam sua administração. Ela é considerada um fiasco, exemplo de incapacidade, sinônimo de incompetência. A borboleta dá sinais de concorrer à reeleição, um direito que lhe cabe segundo a lei vigente. Vamos aos sinais. Primeiro, fez uma faxina política na administração dela. Ela exonerou auxiliares e todos os cargos comissionados, mais de 1.000, segundo consta. Só está trazendo de volta, nomeando de volta, quem assume compromisso com o projeto dela. Segundo, Micarla tem propalado, divulgado mais uma parceria virtual com o governo federal. Ela só deixa de explicar que o dinheiro que vem de Brasília se destina ao evento Copa do Mundo e não diretamente para a gestão dela. E mesmo assim, os empréstimos e convênios da Copa andam travados por questões burocráticas e impedimentos de toda a ordem. Terceiro sinal, Micarla iniciou uma operação tapa-buraco. Você deve ter observado por aí, pela cidade. Ela anda derramando asfalto em vários pontos de Natal. Atitude que lhe faltou ao longo dos 3 anos de gestão. Como as chuvas estão chegando, a ordem é tapar o buraco que puder. Outro sinal é esta ânsia de fazer balanço de gestão às vésperas do período eleitoral. Em vez de tocar a administração, a prioridade de Micarla agora é maquiar as ações ou a falta delas, como peça de propaganda para enganar os desavisados. Micarla se arruma para enfrentar uma batalha dura, gente. E para muitos, uma guerra eleitoral perdida. Mas ela não perde a pose. Por motivos nobres e outros nem tanto, ela sabe que a campanha eleitoral será uma boa oportunidade ou um bom negócio para defender sua obra, se é que possui alguma. Micarla de Souza tem dito que já tomou uma decisão sobre a reeleição, mas só irá torná-la pública em maio. Haja suspense no País das Maravilhas. E vamos à leitura dos jornais nesta quarta-feira, 8 de fevereiro. A Tribuna do Norte destaca aqui: Fafá Rosado admite que negocia vaga para o Tribunal de Contas do Estado. A prefeita de Mossoró revela em que estágio estão as negociações para viabilizar a candidatura de Ruth Arline, a irmã da governadora, a um primeiro mandato no exercício da função de chefe do Executivo Municipal. Esse assunto já foi destaque no portal nominuto.com. O Novo Jornal traz aqui na manchete principal: Natal em 38 dias, 68 assaltos. A onda de violência que tem preocupado a cidade. O Novo Jornal apura que do início do ano até agora, Natal tem mais de um assalto a estabelecimento comercial por dia, em média. Nenhum envolvido em crimes recentes foi preso. O Diário Natal destaca aqui: entidades reagem à possibilidade de Copa sem obras de mobilidade. Fierne, Sebrae, Fecomércio e até o Ministério Público reagiram às declarações do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, de que Natal será a sede da Copa mesmo sem as obras de mobilidade urbana. Para Zeca Melo, do Sebrae, receber o Mundial sem as obras é entrar em campos já derrotados.
Amaro Salles, da Fierne, afirmou que não concorda em aceitar a Copa de qualquer forma. O Ministério Público alerta que até agora, né, só temos a Arena, a obra da Arena. O Diário Natal também destaca aqui a visita dos juízes, dos magistrados, de promotores ao presídio de Alcaçuz. Além do limite do caos, é a manchete do Diário Natal. E vamos aos destaques da internet nesta quarta-feira, 8 de fevereiro. O portal G1 destaca aqui na sua editoria de economia que cai fatia de cheques devolvidos por falta de fundos em janeiro, diz a Serasa. O percentual foi de 1,93%. Em dezembro havia sido de 1,99%. Houve alta, contudo, sobre janeiro de 2010, quando o patamar foi de 1,70%. O Estadão.com.br destaca aqui a morte do cantor Vando. Ele morreu aos 66 anos. O artista sofreu uma parada cardíaca na manhã desta quarta-feira. Ele estava internado havia 12 dias em um hospital na região metropolitana de Belo Horizonte. O cantor Vando, grande sucesso, como Moça, enfim, a carreira brilhante aí do Vando. O Vando que no último domingo, no Fantástico da Rede Globo, mandou até um bilhete para os fãs, dizendo que eu estou na oficina de Deus, arrumando a turbina, me aguarde. O Vando aí, que tem um dos grandes sucessos do Vando, é o Chora Coração. Os fãs do Vando hoje estão chorando aí a morte dele, o desaparecimento do Vando. O portal nominuto.com destaca aqui: família executada em São José do Mipibu. 5 homens invadiram a residência das vítimas, os levaram para a frente da casa e os mataram. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. Que coisa bárbara, hein? 2 irmãos, Jorge da Silva, 33 anos, e Genilson da Silva, 18 anos, e o padrasto Gilson Fernando da Silva, de 35 anos, foram barbaramente assassinados nesta madrugada em São José do Mipibu, na comunidade de Quebra-Fuzil. Segundo o tenente Faria, oficial do serviço no 3º BPM, por volta das 2 horas, 5 homens invadiram a residência das vítimas e levaram para frente da casa e mataram. Que coisa triste. A polícia ainda está buscando aqui os responsáveis por este assassinato. O Conselho Nacional de Justiça atendeu o pedido do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e vai enviar uma comissão técnica para tratar sobre o caso dos precatórios. A equipe, ao contrário do que se noticiou, não deverá se ater às investigações que apuram irregularidades na divisão de precatórios, mas acelerar o processo de modernização do setor. Não há data para que essa comissão técnica desembarque em Natal. De acordo com o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Ricardo Quimente, uma equipe do Conselho Nacional de Justiça chega à capital nesta quarta-feira para a programação da Rede de Cooperação Judiciária. Esse é o projeto, que é uma integração entre os tribunais. Nele, um juiz é escolhido para acelerar os trâmites de processos que precisam trocar de esfera judiciária. Alunos de escolas estaduais terão inscrição online pela internet. Os detalhes com a repórter Gerlane Lima. A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura está realizando até a próxima sexta-feira, dia 10, a inscrição prévia pela internet para alunos do ensino médio, oriundos da rede pública do ensino, seja ela municipal ou estadual. O objetivo é evitar filas nas 29 escolas com maior demanda de matrículas. Para obter o regulamento e a relação da escola que está disponibilizando a inscrição online, basta o aluno acessar o site www.seleçãomatriculanovatos.rn.gov.br. Dia 17 de fevereiro, sai a primeira lista com os alunos pré-selecionados, que terão de 23 a 29 deste mês para efetivar a matrícula. Gerlane Lima, para o programa Diógenes Dantas no Minuto. Em instantes, onda de roubos e crimes preocupa o natalense. Acompanhe meu bate-papo com o jornalista Tiago Medeiros. O programa Diógenes Dantas no Minuto volta daqui a pouco.
Que tal contar com TV em HD desde o pacote mais básico, ter o maior número de canais HD do mercado e ainda pagar um dos menores preços do Brasil? Aguarde, vem aí Cabo HD, imagens de altíssima resolução, canais com programação diversificada, cores e sons inconfundíveis. Não dá pra perder. Pacote HD Master e HD Super disponíveis a partir de fevereiro. Assine já e seja o primeiro a contar com todas as vantagens que só a Cabo HD pode oferecer. Cabo, é muito bom ser simples. A Prefeitura está fazendo mais pelo desenvolvimento de Parnamirim. Vem investindo com eficiência e colhendo excelentes resultados. Tem as menores taxas de analfabetismo e de pobreza de todo o estado. Reduziu significativamente a taxa de mortalidade infantil nos últimos anos. Tem o melhor ensino fundamental dentre todos os municípios da Grande Natal. E já detém a segunda melhor renda domiciliar do Rio Grande do Norte. Sim, Parnamirim, é possível fazer mais. O governo do Rio Grande do Norte está realizando a Operação Verão no litoral de norte a sul. Os bombeiros já estão prontos para orientar e evitar acidentes. Para sua segurança, não nade em locais perigosos ou com água acima da cintura. Nas praias também serão distribuídas pulseiras de identificação para crianças. Fique sempre de olho nos seus filhos e aproveite o verão tranquilo. Operação Verão. A gente por perto, você mais seguro. Governo do Rio Grande do Norte. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Cláudio Santos, revelou durante visita à Penitenciária Estadual de Alcaçuz que a direção do presídio não sabe quantos presos escaparam na fuga em massa do último dia 19 de janeiro. Segundo o desembargador Cláudio Santos, o número de 41 detentos apresentado pelo governo do estado foi apenas para responder à pressão e à curiosidade da imprensa. Ele se recusou a inspecionar os pavilhões em virtude da ingerência denunciada. Ainda durante a inspeção extraordinária ao presídio, o titular da Justiça e Cidadania, o secretário Fábio Holanda, anunciou a contratação imediata de 57 novos agentes penitenciários, caso tivesse um amparo do Ministério Público e do Judiciário quanto aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. De pronto, o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Onofre Neto, manifestou apoio à declaração do secretário Fábio Holanda. Causou surpresa ontem a declaração do desembargador Cláudio Santos, Tiago Medeiros. Causou, Diógenes, causou porque não é a primeira fuga de Alcaçuz e por mais que nós tivéssemos essa dificuldade com os números e com os nomes quando ocorre uma fuga, falar que não havia, a direção não tinha a menor noção quanto ao número de presos é algo bastante grave. E foi algo que realmente deixou os jornalistas bastante surpresos. E qual foi a resposta do sistema penitenciário, no caso do coordenador do sistema? O coordenador do sistema penitenciário, o coronel Severino Neto, ele fala que isso na verdade foi um desabafo durante uma reunião, mas que a direção tem sim a plena ciência de quem está lá dentro, quantos estão e que o número de 41 é verídico. Mas fica aquela indagação do será que não foi apenas uma defesa do sistema, as declarações do desembargador? Fica agora o julgamento das pessoas, né? A direção do presídio sabe quantos presos tem Alcaçuz hoje? Já fez esse levantamento, esse censo? Diógenes, é uma coisa até estranha de se afirmar, porque eles falam que tem o número exato de quantos, mas hoje está sendo feito um levantamento, um censo demográfico da população de apenados de Alcaçuz. Fala-se em 800 apenados, né? Diógenes, fala-se em cerca de 800, eu já não estou mais precisando do número por causa dessas declarações. Muitas das vezes a gente vai noticiar uma fuga em Alcaçuz e aí encontra nome de apenados que não estavam na fuga, que na verdade haviam sido transferidos para outras unidades, apenados que estão presos ainda e aí é citado como fugitivo e depois a gente tem que corrigir, porque a direção emite uma nova nota. Então assim, fala-se em cerca de 800, eu espero que a direção realmente tenha esse número, que esse novo censo que está sendo feito a partir de hoje, que ele possa realmente esclarecer qualquer dúvida quanto a essa estatística da direção. O sistema prisional do Estado está em xeque, né? Depois dessas fugas, a gente teve a histórica fuga de 41 presos, se é que o número é esse mesmo, e logo em seguida, se eu não me engano, cerca de 10 dias, Tiago, outra fuga e houve uma certa reação por parte dos guariteiros, da própria polícia que guarda o
os presos, né? Mas ela poderia ter sido maior do que foi a primeira, né? Exatamente. Teve a de 41 e uma semana depois, cerca de 10 dias, houve uma fuga de outros 6, que poderia ter sido maior, poderia ter sido outra fuga em massa. Porém, o setor, o local por onde eles tentaram fugir, né, havia um guariteiro, o guariteiro percebeu no momento em que os presos começavam a sair dentro do túnel e reagiu, e isso evitou que pelo menos outros 35 presos ou 38 presos que já estavam aí se encaminhando para o túnel fugissem também. Uma fuga, uma semana antes desta fuga dos 41, houve uma outra tentativa de fuga, onde apenas 2 conseguiram escapar. Mas para você ver, eram mais 39 que tentavam fugir de Alcaçuz e que o guariteiro conseguiu também evitar. Essa é mais uma prova de que, se houver realmente o policiamento nas guaritas, de que realmente todos estiverem sendo monitorados, dificulta muito a fuga. A fuga, ela talvez até ocorra, porém, ela com certeza vai ser controlada. Não vai ocorrer o que ocorreu no dia 19, né? Que 41 presos fugiram pulando o muro, porque não havia nenhum agente, porque não havia nenhum guariteiro no setor. E nem cadeado, né? Segundo a revelação dos próprios agentes, né? Não havia cadeado e agora não existe relação de presos, né, Deus? Essa é uma coisa que me preocupa bastante no sistema penitenciário. Sempre falta alguma coisa, e coisas assim, imprescindíveis, coisas incontestáveis. Básicas, né? Não faltava um cadeado nas celas. Ora, como os presos vão ficar presos se não existem cadeados? Aí agora o desembargador fala que não existe a relação dos presos. Ora, como é que você prende pessoas e não sabe quem você está prendendo? Aliás, o secretário Fábio Holanda, que assumiu o cargo da Justiça e Cidadania, né, que toma conta dos presídios, ele está há 20 dias no cargo, já pegou esse abacaxi todo. Ele falou, inclusive aqui no nosso programa, que estava faltando cadeado, não. Os cadeados foram comprados, mais de 900. Estava havendo um problema de gestão, e esses cadeados não foram usados. Os cadeados, eles são alvos aí de uma sindicância. Está sendo avaliado ainda na sindicância, está sendo apurado. Todos os agentes penitenciários que estavam de serviço naquele dia estão sendo ouvidos por um sindicante, para que aí sim possa se emitir um parecer se existiam os cadeados, se os cadeados que existiam eram suficientes, e se existiam e eram suficientes, porque não estavam nas celas. O fato é que, para um preso conseguir abrir como conseguiu as celas, ele com certeza no local que era para estar não era. Aí eu volto a perguntar, que é a suspeita que existe desde o momento da primeira fuga. Houve facilitação? Ao meu ver, sim, Diógenes, porque até mesmo pelos vídeos que os agentes penitenciários divulgaram após a fuga, né, inclusive com um dos presos mostrando como ocorreu a fuga, não haveria como não ter ocorrido se não houvesse a facilitação. São coisas básicas. Eles falam que o preso ele consegue montar uma alavanca com pedaços de ferro que ele consegue arrancar do próprio pavilhão. Mas ora, como é que nenhum agente penitenciário, ninguém consegue ver que o preso está arrancando um pedaço de ferro? E depois ele consegue, com essa alavanca, destrancar uma tranca que fica no piso superior, que era para onde os agentes deveriam estar no momento, e visualizar que alguma coisa errada estava acontecendo. Então, houve facilitação? Eu acredito que sim. Se não uma facilitação criminosa, pelo menos negligência por parte da gestão ali, por parte dos diretores que deveriam estar dando esse suporte de pessoal. Esta acusação é negada veementemente pelos agentes penitenciários. Aqui mesmo, no nosso programa, a gente já entrevistou Vilma Batista, que é presidente do Sindasp, e ela sustenta, quer dizer, é veemente na negativa de que pode ter havido alguma facilitação por parte dos agentes que trabalham no presídio. Ela não fala, quando eu falo facilitação, que talvez não tenha ocorrido, é aquela facilitação criminosa, de um agente ir lá e abrir um cadeado. Isso provavelmente não ocorreu, mas uma facilitação por negligência. Se haviam os cadeados, como o secretário disse, por que eles não estavam no local? Agora, o governo do estado tem respondido aí toda essa pressão em cima do sistema prisional. O secretário de Justiça e Cidadania tem tomado algumas medidas, mudou o diretor do presídio, mudou a coordenação e tem tomado algumas medidas do ponto de vista físico em Alcaçuz. O que é que o Fábio Holanda decidiu? O secretário, no pouco tempo que ele está frente à secretaria, ele já tem feito muito em relação às gestões anteriores. Ele, como você falou, ele de imediato substituiu a direção do presídio por acreditar em negligência da parte deles durante a fuga, e também tomou uma série de medidas na questão da infraestrutura do presídio. O presídio ele foi iluminado tanto na área interna como na área externa. Alguns túneis eles foram destruídos e foram criados valas, fossos ao redor dos pavilhões para dificultar essas fugas
através de túneis. Você falou em alguns túneis foram tapados. Não tem que tapar todos não, Tiago? Tem que tapar todos, Diógenes, mas é complicado se afirmar que em Alcaçuz tamparam-se todos os túneis. Alguém tem um mapa desses túneis? Alcaçuz, ela tem algo em torno de 20 anos e de lá para cá já passou muita gente, já foram muitas tentativas e muitas fugas ocorridas. Tanto que as fugas recentes são através de túneis antigos, túneis que os presos reabrem e aí conseguem fugir. A direção ela afirma que tem um mapeamento de todos esses túneis, né, que sabe onde é que todos eles foram escavados. Mas afirmar com certeza que todos foram tampados é um pouco prematuro. E isso está evidente na última fuga, onde 5 ou 6 presos fugiram num túnel antigo. Num túnel antigo. Eles estavam a 30 centímetros desse túnel, dessa avenida. Avenida da fuga, a gente pode até chamar, né? Tiveram que escavar cerca de apenas 30 centímetros de concreto. Esse tinha sido a grande obra para tampar esse antigo túnel. Uma camada de concreto de 30 centímetros. Eles escavaram e entraram no túnel, aí que já estava escavado, e percorreram até a área externa do presídio. O secretário Fábio Holanda está anunciando aí a contratação de 57 novos agentes. 4 já foram convocados, 22 ele já tem até a permissão para contratar, mas ele quer atingir essa meta de 57 novos agentes. Mas depende de decisão do Ministério Público e da Justiça, né, Tiago? O secretário Fábio Holanda, ele está muito empenhado nesse sentido. Como você falou, 4 já foram contratados para repor alguns aposentados. Outros 22 foram pedidos de exoneração, de alguns agentes que passaram em outros concursos, que pediram exoneração do cargo, e ele já está providenciando a nomeação. Mas há outros 35 que já estão preparados, que já fizeram o curso de formação, estão prontos para começar a trabalhar. Mas por conta da lei de responsabilidade fiscal, esse povo não pode ser convocado agora, segundo o governo. Exatamente. Né? Ele ontem, durante a inspeção, inclusive, falou isso ao desembargador, falou ao procurador-geral, o Manuel Onofre Neto, e o Ministério Público de imediato ele já falou que dava o aval para que fosse excedido esse limite da lei de responsabilidade fiscal, inclusive que já havia emitido parecer favorável e que não via nenhuma ilegalidade no ato, já daí a tamanha necessidade por segurança. É isso aí. E as categorias que também esperam convocação de outros concursos, como a Polícia Militar, por exemplo, tá vendo aí a possibilidade, né? Porque isso vai abrir um precedente aí. Se pode chamar agente penitenciário, por que não pode chamar a Polícia Militar, né? E a Polícia Militar aí também está pressionada por conta da onda de roubos e assaltos, principalmente na região metropolitana de Natal. É assalto à padaria, assalto à lotérica, loja de pneus, nas ruas. Tá complicado, hein, Tiago? Diógenes, e parece que as medidas só são tomadas quando as coisas acontecem, né? A gente só tranca o cadeado quando a casa é roubada. Aqui tem cadeado. A onda de roubos que nós vemos essa semana especificamente é algo que está assustando o natalense. É verdade. As pessoas estão com aquele sentimento de insegurança, estão com medo de ir até mesmo a uma padaria, né? Estão com medo de ir a um supermercado. Essa semana tivemos padaria roubada, tivemos supermercados roubados, lotéricas, enfim. A Polícia Militar hoje, ela já divulgou para a imprensa em uma coletiva um plano de ação para tentar coibir, a exemplo do que foi feito naquela onda de roubos a ônibus. Como é que vai funcionar isso, Tiago? A gente tem uma ideia já? Já sim. Além dos 800 homens que trabalham diariamente em Natal e na região metropolitana, a Polícia Militar irá incrementar esse efetivo com outros 400 diariamente, que serão custeados aí com diárias operacionais. São policiais militares que querem prestar esse horário de folga e que se voluntariam a trabalhar nesse horário e aí recebem uma diária a mais por isso. Quer dizer, só vai ter esse reforço no policiamento em termos de quantidade de soldados e policiais? Em termos de pessoal, sim. Mas a Polícia Militar irá intensificar as barreiras no decorrer do dia. Hoje a gente consegue perceber com muita frequência as barreiras no início da manhã e no entardecer. A Polícia Militar hoje ela afirmou, o Coronel Araújo, que é o comandante-geral, afirmou que as barreiras irão ocorrer de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E esses policiais irão estar focados especificamente para essas barreiras, que ao invés de apenas ônibus e motociclistas, táxis também serão abordados, pessoas suspeitas serão abordadas, e que essa operação irá se sustentar até que essa sensação de segurança volte aqui na região metropolitana. É uma preocupação porque o carnaval está chegando e já há uma tendência natural em aumentar essas ocorrências, mas parece que a coisa se avolumou muito
com essa onda de fugas de Alcaçuz, com as fugas do centro de detenção provisório. E isso é uma coisa que só torna a situação mais agravante. É verdade. Agora, esse tipo de policiamento, reforço do policiamento, ele não tem que ocorrer só por conta do carnaval, não. Tem que ser durante todo o ano, porque violência, crime, roubo acontece todo ano. Inclusive, ontem eu soube, né, um vizinho meu, aqui em Capim Macio, ele foi abordado por assaltantes. Quando chegava em casa, abriu o portão de casa, foi abordado, levou uma surra, está com o rosto totalmente desfigurado. Quer dizer, os caras levaram tudo da casa dele, mas ainda assim agrediram e só não mataram, só não chegaram a matar o rapaz, mas ele está com o rosto totalmente desfigurado. Então é um momento que realmente o sentimento do natalense é de extrema insegurança. E a gente percebe, Diógenes, essa questão do reforço, a necessidade de convocar realmente mais, de se convocar mais policiais militares, porque sempre que há um reforço, sempre que há uma ação preventiva, uma ação planejada, surte efeito. Surte efeito. Agora na Operação Verão, por exemplo, nós tivemos uma redução drástica do número de ocorrências em relação aos anos anteriores. Agora, para o Carnaval, a Polícia Militar já está planejando também, inclusive, reforçar o policiamento nos presídios e nos centros de detenção provisória. Para quê? Para evitar novas fugas. Então, sempre que há uma ação planejada e preventiva, surte o efeito. Agora, não dá para a gente estar o tempo todo correndo atrás do prejuízo. Tiago Medeiros, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Diógenes. Em instantes, a devastação do crack e os meios para tratar os viciados. Este é o assunto da minha entrevista com o psiquiatra e especialista em drogas, Leonardo Barbosa. Ele defende o internamento compulsório. Eu volto daqui a pouco. O governo do Rio Grande do Norte está realizando a Operação Verão no litoral de norte a sul. Os bombeiros já estão prontos para orientar e evitar acidentes. Para sua segurança, não nade em locais perigosos ou com água acima da cintura. Nas praias também serão distribuídas pulseiras de identificação para crianças. Fique sempre de olho nos seus filhos e aproveite o verão tranquilo. Operação Verão. A gente por perto, você mais seguro. Governo do Rio Grande do Norte. Que tal contar com TV em HD desde o pacote mais básico, ter o maior número de canais HD do mercado e ainda pagar um dos menores preços do Brasil? Aguarde, vem aí Cabo HD, imagens de altíssima resolução, canais com programação diversificada, cores e sons inconfundíveis. Não dá para perder. Pacote HD Master e HD Super disponíveis a partir de fevereiro. Assine já e seja o primeiro a contar com todas as vantagens que só a Cabo HD pode oferecer. Cabo, é muito bom ser simples. A Prefeitura está fazendo mais pelo desenvolvimento de Parnamirim. Vem investindo com eficiência e colhendo excelentes resultados. Tem as menores taxas de analfabetismo e de pobreza de todo o estado. Reduziu significativamente a taxa de mortalidade infantil nos últimos anos. Tem o melhor ensino fundamental dentre todos os municípios da Grande Natal. E já detém a segunda melhor renda domiciliar do Rio Grande do Norte. Sim, Parnamirim, é possível fazer mais. Nós estamos de volta com o programa Diógenes Dantas no Minuto. Obrigado pela sua audiência. Hoje eu gostaria de mandar um abraço especial para o promotor de defesa do consumidor, José Augusto Pérez. Um abraço também para a empresária Elisete Chagas e para a Dona Evânia, esposa do jornalista Edmo Cinedino. Dona Evânia, que está aniversariando nesta quarta-feira. A todos, muito obrigado pela audiência. O crack é uma das maiores mazelas da sociedade nos dias atuais. A droga está presente na quase totalidade dos municípios brasileiros. Custa barato e vicia rápido. Acompanhe minha entrevista com o psiquiatra e especialista em drogas, Leonardo Barbosa. Doutor Leonardo, é possível se curar do crack? É possível, né? É um tratamento que não é fácil, mas desde que haja um empenho muito grande por parte da família para ajudar esse paciente, esse familiar, a entender que ele tem um problema e que ele precisa de ajuda, né? Seja ele um tratamento ambulatorial ou um tratamento nas comunidades terapêuticas, né, que são as fazendas, ou um tratamento nos grupos de autoajuda, como os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. Isso daí muitas vezes é um pontapé, né, inicial muito importante para a recuperação. Qual é o papel do Estado nessa ação contra o crack? Prevenção, lógico.
e oferecer um tratamento digno para esse tipo de paciente, né? Não é simplesmente tirar da rua e colocar num lugar fechado sem droga, né? Você tem que oferecer um tratamento com a abordagem mais ampla possível, com acompanhamento psiquiátrico, né, para investigar se aquele indivíduo, qual é o grau de dano que ele tem, né, do ponto de vista cerebral, o grau de comprometimento orgânico, né, um acompanhamento clínico, acompanhamento psicológico, tanto para aquele indivíduo quanto para aquela família, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psicoterápico, para ele passar a entender realmente qual é o nível de problema que ele tem, ajudá-lo a prevenir futuras recaídas. Se porventura as recaídas acontecerem, ele saber manejar da melhor forma possível, tanto ele quanto a família, né, as recaídas. Então, a função do Estado é essa, é de promover um tratamento digno, um tratamento baseado em evidências científicas, né, e não um amadorismo, um achismo, nada disso. Fala-se muito hoje em internação compulsória dos viciados de crack. Eu queria saber sua opinião e saber se há condições da rede pública internar essas pessoas. Diógenes, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Se eu sou baleado agora, alguém vai me perguntar, eu estou correndo risco de vida, alguém vai me perguntar se eu quero ir para o Valfredo Gurgel ou não? Não, vai levar você para o Valfredo Gurgel. É a mesma coisa o dependente de crack. Aquele indivíduo está correndo risco de vida, né, de morte, no caso. Ele não está em condições de fazer escolhas adequadas para a vida dele. Ele está negligenciando todas as esferas, seja familiar, profissionais, da própria saúde dele. Então, alguém tem que tomar uma providência em relação a isso. A família, muitas vezes, está tão fragilizada que não consegue uma internação involuntária, né? Então, cabe ao Estado pegar esse indivíduo e oferecer um tratamento adequado para que ele consiga, sim, se recuperar. O Sistema Único de Saúde tem tantas demandas, milhares de demandas e também milhares de deficiências. O senhor acredita que esse tipo de tratamento pode ser abraçado, pode ser incorporado ao sistema? Esse tipo de tratamento foi feito em outros países. O Brasil abraçou de uma forma muito, que hoje é exemplo no mundo, o tratamento da AIDS, que não é um tratamento barato, é um tratamento muito caro. E hoje o Brasil é um exemplo, é um modelo para os outros países. Então, por que não sermos um modelo de tratamento para o tratamento do crack? Já se tem ideia do custo disso, doutor Leonardo? Eu acho que em números não, mas com certeza, Diógenes, é muito mais barato do que o que a sociedade está perdendo, né? Tanto em termos de produção, né? São pessoas que estão normalmente numa faixa etária que deveriam estar produzindo, gerando riquezas para a sociedade e que não estão, né? Pelo contrário, muitas vezes eles se internam, ficam pouco tempo internado, internações normalmente que não vão surtir grandes efeitos e que geram gastos para o Estado, né? Esse indivíduo, quando ele vai, muitas vezes ele não é um marginal, ele é um indivíduo que a necessidade da droga está fazendo com que ele cometa algum delito, né? Então, tem certas coisas que não adianta a gente colocar na ponta do lápis, né? Sempre vai ser mais vantajoso oferecer o tratamento para esse indivíduo, por mais caro que seja. Cada caso é um caso, mas em linhas gerais, como se dá o tratamento de um viciado em crack? O tratamento se dá, primeiro, uma avaliação muito criteriosa, né, para ver qual é o modelo de tratamento que vai se adequar melhor para aquele paciente. Para os pacientes que necessitam de internação, a primeira etapa é a etapa de desintoxicação, né, que principalmente é aquela fase que a droga ainda está muito presente no cérebro e no organismo do indivíduo e que a vontade de usar vem de uma forma muito intensa. Chamada fissura. A fissura. Então, existem medicamentos que hoje são medicamentos que têm surgido como medicamentos eficazes assim, para controlar essa fissura. Depois vem a fase de recuperação propriamente dito, né, de reabilitação, que é trabalhar com esse indivíduo as formas dele mudar o estilo de vida dele, né? Se adequar a essa nova realidade sem a droga, já que ele acabou durante muitos anos restringindo tudo dele em relação à droga.
e depois vem a parte da prevenção de recaída, né? Então é basicamente dividido dessa forma, e com a família recebendo uma abordagem muito grande, né? A família muitas vezes está muito comprometida, então vai caber a esse tratamento também fazer essa ponte do tratamento com a família. Qual é o grande desafio da família para acompanhar um paciente desse tipo? É aceitar, passar por cima de preconceitos, mágoas? O que é que pesa mais no papel da família? Eu acho que você falou tudo aí. Eu acho que é uma família que muitas vezes já não acredita na recuperação, né? Já viu tanta coisa, já apostou tanto, já depositou tanta confiança naquela pessoa, seja um filho, seja um irmão, seja uma mãe, que já nem acredita. Então eu acho que a parte mais importante do tratamento para a família é fazer com que ela tenha novamente esperança de ver aquele ente querido recuperado. Além do viciado, há uma preocupação da classe médica de cuidar também da família, doutor Leonardo? Há uma preocupação, até porque a gente entende que uma família que é tratada também, ou pelo menos orientada, né, a chance de recuperação daquele indivíduo é muito maior, né? Porque no dia a dia, quem vai estar junto com aquela pessoa é a família, é o pai, é a mãe, é o irmão. Quer dizer, não é a equipe médica, não é a equipe de psicologia, ou de clínica médica, ou de enfermagem, não é. É a família. Então a família tem que estar muito bem treinada e tem que estar muito bem orientada, como por exemplo, a gente sempre fala do crack, mas a gente esquece às vezes do álcool. O indivíduo que só tem problema com o crack, digamos assim, mas... Associa. Mas ele não é interessante que ele beba, por exemplo. A chance dele recair é muito maior se ele beber. Aquela família que tem aquela cerveja guardada dentro da geladeira tem que ser orientada que, por mais que os outros membros da família não tenham esse tipo de problema, mas eles têm que abraçar a causa e também mudar alguns hábitos em relação a ela. Estou te dando um exemplo bem simples, né? Então é isso que eu te digo, o tratamento é muito complexo, né? Ele é individualizado, né? Deve ser individualizado, não tem que colocar ninguém dentro de um determinado modelo, querer que aquele modelo seja o melhor modelo ou o único modelo de tratamento e esquecer os demais, né? Vai ter o paciente que vai se beneficiar da internação, mas vai ter o paciente que vai se beneficiar das comunidades terapêuticas, né? Que normalmente são internações mais longas. Vai ter um indivíduo que vai se beneficiar dos grupos de autoajuda, como Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, os próprios CAPs, os ambulatórios, né, de psiquiatria, que precisam também ser melhor aparelhados. Hoje, na nossa cidade, falta psiquiatra, né? Não existe... Não há profissionais suficientes? Não há profissionais para uma demanda muito grande, né? Então, tudo isso daí, a gente chama, é uma rede, né? Aqui no Rio Grande do Norte, há leitos para atender esses pacientes? Não há. O que se preocupou-se durante muitos anos foi em acabar com o leito psiquiátrico. Leia-se acabar com o leito psiquiátrico e leito para tratamento de dependência química. O que aconteceu? Prefiro até entender que a coisa foi muito mal calculada e hoje acabaram tanto com os leitos, se preocuparam tanto em acabar com o leito de psiquiatria, que hoje não tem leito para tratamento de dependência química. Aqui em Natal, por exemplo, o que a gente tem de leitos? Pelo Sistema Único de Saúde, a gente teria o João Machado, que é o Hospital Dr. João Machado, que é a porta de entrada, né, de todo o SUS do Estado, né, tudo é drenado para o Hospital João Machado e a Casa de Saúde Natal, né, somente. E em outras cidades do Estado, não temos hospitais públicos cuidando de pacientes psiquiátricos e viciados em drogas? Não tem. A região do Seridó existia, que foi fechado, né? Depois foi transformado num centro de atenção psicossocial, mas não há. Que coisa. A gente poderia, na verdade, não precisa criar, a gente pode copiar. Vamos pegar o exemplo um pouco de São Paulo. Talvez a realidade lá é uma realidade muito mais dura do que a nossa. Mas o que eles estão fazendo, a gente pode copiar. Pode servir de modelo. Como, por exemplo, as clínicas, as clínicas públicas para tratamento de dependência química, né? Que aí sim é uma abordagem diferenciada para um problema de saúde pública diferenciado.
Por que o crack é tão devastador, doutor Leonardo? Pelas características da droga. É uma droga que tem é inalada, né? Então ela chega fumada, na verdade, então ela chega rapidamente ao cérebro, né? E ela tem um período de ação muito curto. Então toda droga que age por pouco tempo tem um poder de causar dependência muito grande. Aquele indivíduo tem aquela sensação de bem-estar, ela passa logo e ele vai atrás da droga e entra naquele círculo vicioso. Justamente, além de ser uma droga muito barata, né? Mas é o barato que acaba custando caro, porque a quantidade de pedras que vão ser fumadas durante um dia é muito grande. Falar em barato, acabou essa história de que droga é essa coisa para rico, né? O crack veio aí para democratizar, sei que a gente pode usar esse termo, essa questão da droga, né? O crack está presente em quase 100% das cidades brasileiras. O crack atinge tanto crianças que fazem uso da droga, quanto os adultos, né? Adultos até idosos, né? Acima de 60, 70 anos consumindo crack, iniciando o consumo do crack. Idosos iniciando o consumo Idosos do crack. iniciando. Né? Me lembro muito de um paciente com 60 anos de idade que começou a consumir crack. Né? Me lembro de um menino de 10 anos de idade consumindo crack. Então, e além disso, quando a gente estava falando de tratamento, também tem que haver um ambiente de tratamento específico, por exemplo, para adolescente e criança, que não existe. Também não dá para juntar todo mundo. Não dá para colocar junto com a... Não dá. Então você veja como a coisa é complexa, extremamente complexa, e alguma coisa tem que ser feita. As mulheres estão se drogando mais agora? As mulheres começaram... A gente já percebia esse tipo de movimento assim em relação ao álcool, né? Nos últimos anos, as últimas pesquisas sempre mostrando um aumento do consumo por parte das mulheres em relação ao álcool e se aproximando dos homens. E desde cedo, desde a adolescência. Desde cedo. Os padrões estão mudando muito, né? De consumo de droga. E o crack também, com o crack não é diferente. Mulheres, quantidade muito grande de mulheres, e que muitas vezes a abordagem é totalmente diferente em relação às mulheres. E elas têm um papel fundamental nessa questão da família, né? Justamente. E tentar, inclusive, ajudar a recuperar parentes que estão com problemas com drogas. Por último, eu queria a sua opinião sobre essa ação do Estado, de forma repressiva, na Cracolândia, na capital de São Paulo. Alguma coisa tem que ser feita, né, Diógenes? Mesmo que seja para depois a gente estar discordando ou a gente estar discutindo. O que não dá é para o Estado, né, e a sociedade achar que não existe um problema ou tentar minimizar um problema que a gente vê no dia a dia, e eu me coloco, né, não só como sociedade, mas na ponta, né, de lança do tratamento desse tipo de paciente. Alguma coisa tem que ser feita. Se vai ser internação compulsória, se vai ser uma abordagem um pouco mais enérgica por parte da polícia naquele grupo, entenda que naquele grupo não tem só dependente químico, tem traficante também. Então, eu sou totalmente a favor que se faça alguma coisa, né? Alguma coisa com a intenção de se ajudar essas pessoas. De preferência, ações com embasamento científico, com a experiência de outros países, experiências bem-sucedidas de outros países, para que a gente consiga copiar isso, trazer para a nossa realidade, tentar adaptar para a nossa realidade e espero que surta algum efeito. O senhor destacaria um modelo lá fora que poderia ser implementado aqui? Por exemplo, a internação compulsória, que tem muita gente sendo contra, os Estados Unidos já se faz isso com muito mais habilidade, né? O mecanismo burocrático lá para isso é muito mais simplificado, não só para internação compulsória, mas para involuntária também, e que os números mostram que é extremamente eficiente. Porque entenda, a internação vai ser compulsória ou involuntária, aquela pessoa não vai querer se internar naquele primeiro momento. Durante o tratamento, a ficha dele vai cair. E ele vai ser convencido a aceitar esse tipo de tratamento. Ele vai ser o manejo da equipe, né? Só o fato de você retirar a droga, né, daquele cérebro, fazer com que ele volte a pensar, fazer escolhas mais adequadas, vai fazer com que ele entenda que aquilo ali que fizeram por ele, seja a família, seja o Estado, seja o Poder Judiciário, foi a melhor coisa. Obrigado, doutor Leonardo Barbosa, por sua entrevista à TV no Minuto. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do programa Diógenes Dantas no Minuto. Assista a reprise desta edição pelo portal
acessando www.nominuto.com ou ligue sua TV aqui no canal 27 analógico e 127 digital da Cabo Telecom, às 16, às 18 e às 21 horas. Obrigado pela audiência. Amanhã você tem um encontro marcado comigo. Até lá.